Os maiores projetos de 24, eu acredito que já foi fechado agora em 23, que é um contrato de hardware as a service para 40 mil equipamentos, que a gente vai entregar ano que vem, com conectividade, com serviço de manutenção, operação. Então, assim, pô, um golaço que a gente conseguiu fazer. Muito bom. Ô, Júlio, você falou uma parte da parte do setor de saúde. Uhum. Eu queria perguntar para você como que tá a parte de investimento da Core. Eu acho que talvez seja esse já um dos cases que vocês estão investindo, que é fazendo investimento em tecnologia, que nem você disse, num tablet, embarcando um software que vai fazer alguma coisa ali também. Fora esse outro ponto, em questão em investimentos em projetos específicos de IoT, o que a Core está vislumbrando nisso daí? A gente tem alguns pontos bem interessantes que serão investidos, já foram em 23 e serão receberão ainda mais investimento para discussão. Dá uma arejada, né? E a gente ouve muito que o mercado, que o cliente, eu pelo menos trouxe isso comigo, e a gente vem fazendo isso, e nos últimos 4 meses a empresa cresceu quase o dobro do que havia crescido nos últimos 2 anos. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez a um novo episódio do IoT GoCast. Meu nome é Murilo Silva, junto com meu amigo Guilherme Poloni II. Vocês já sabem, a gente traz nomes relevantes do mercado de IoT, pessoas que realmente estão fazendo acontecer a IoT no Brasil e no mundo. E hoje não podia ser diferente, a gente trouxe aqui um convidado muito especial, com muito tempo de carreira, um CEO, um executivo com uma carreira brilhante. Mas antes de falar a respeito de quem a gente trouxe aqui, você já ouviu falar na Core Wireless? Pois é um dos grandes big players globais de IoT. E se você não conhece, dá uma olhada nesse vídeo que vai passar agora aí para você e eu já volto. Muito bom vídeo, né? Você viu que bacana conhecer uma empresa nova que talvez você nunca tenha ouvido falar. Eu duvido, né? Mas para alguns vai ser novidade. A gente vai discutir muita coisa sobre inovação, investimentos no Brasil, sobre amadurecimento do mercado, sobre a carreira do nosso convidado aqui. Então, já deixa o seu like, clica aí no joinha, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você não perder nada. Não esquece que aqui embaixo você precisa deixar seus comentários. A gente gosta de conversar com vocês. Faça sua pergunta, manda seu feedback. É muito importante para a gente saber o que você está achando. Deixa aí o seu like, aperta o joinha, tá bom? Não esquece também de acessar o nosso site, iotgocast.com.br. Eu vou deixar o link do glossário do IoT aqui embaixo também para você conseguir baixar ele, para você entrar no nosso site, você vê lá outros vídeos que a gente já foi, enfim, você já conhece tudo isso que a gente já falou a respeito de tudo aqui, de todos os vídeos. Então, deixa o like, se inscreve no canal, não esquece de ativar as notificações e bora lá falar com quem a gente está aqui na mesa agora. Júlio Tesser, eu não acredito que você tá na mesa com a gente, cara. Pô, eu que não acredito, pô. Obrigado de Júlio. verdade, assim, é uma honra imensa poder ter um profissional do teu calibre aqui falando com a gente. Obrigado. A gente traz sempre pessoas muito relevantes, né? E eu fico impressionado com a capacidade do Poloni de trazer gente uma melhor que a outra, né, cara? É o time do Barcelona, né? Nós dois. Muito bom, obrigado, Poloni, também Valeu, pela obrigado. oportunidade rica da gente poder trocar todas essas informações aqui. Mas, vamos lá. A gente inicia sempre, Júlio, lendo uma mini bio
Legal. tá? Do convidado. Isso aí. Então o Murilo aí vai começar lendo a sua mini bio Show. e depois a gente já inicia você falando um pouquinho de você, dessa mini bio que a gente está comentando. Legal. É Vai isso, lá, fica à vontade para se apresentar. Eu uso sempre aqui a minha colinha, né? Vamos lá, gente. A leitura da mini bio, né? É uma mini bio que me deixou assim um pouco sem palavras, pode ser sincero, porque é muita coisa, é muita responsabilidade em cima de uma carreira tão sólida. Com mais de 25 anos de experiência no mercado de tecnologia, o Júlio é CEO de startups. E eu fiquei assim, porque só quem é CEO de startup sabe o quanto é difícil. Eu sou sócio fundador de uma e eu tive que contratar um CEO, né? Porque eu sei da dificuldade que é. Por isso o meu total respeito a você. Obrigado. A carreira abrange grandes empresas como Claro, Datora, a própria Core, onde ele foi diretor de vendas, especializado em internet das coisas, soluções em nuvem e conectividade. O Tesser, ele é reconhecido por sua liderança inovadora, foco no cliente, sucesso em ambientes de vendas complexas e atualmente lidera esforços de crescimento da Core do Brasil. Hoje você vai ter detalhes desse profissional incrível e da empresa e do que ele está fazendo aqui. Julião, fica à vontade para se apresentar para o pessoal. Muito obrigado. Obrigado você, Murilo, Poloni, obrigado pelo convite. Muito obrigado. Para mim é bem satisfatório, assim, é uma honra de verdade sentar à mesa com vocês e discutir. Falei pro Murilo, cruzei com o Murilo ali embaixo e falei, pô, Murilo, até que enfim a gente vai ter um tempo largo aí para conversar e falar mais sobre mercado, sobre negócios. Acho que o Murilo falou, assim, nessa mini bio, eu acho que você consegue enxergar um pouco da minha construção de carreira. Eu vou falar só um pouquinho dessa construção para dar um contexto aí do que a gente vai falar, né? Eu comecei na Ericsson, né, fazendo manutenção em centrais de telefonia. Então eu tive a chance de pôr a mão na placa, na massa, fazer manutenção preventiva, corretiva, visita a clientes. E todo o meu estágio de formação técnica foi feito na Ericsson, né? Me formei técnico em telecomunicações pela Federal de São Paulo. E aí parti para estudar administração, marketing. Eu não segui como engenheiro, né? Fui construir minha carreira mais focada em administração para ter uma visão um pouco mais geral do que era direito, contabilidade, economia e outros temas. Depois estudei uma extensão focada em vendas e marketing. E somei isso a um pouco de conhecimento técnico lá da minha formação de segundo grau e, claro, com a experiência. Mas eu passei por várias grandes empresas. Eu trabalhei na Palm lá no comecinho, estava contando aí para vocês, fora do ar, né? Passei alguns anos na Claro, muitos anos numa distribuição Toshiba. Então eu fui construindo essa carreira em ambientes distintos. Quase 10 anos numa distribuidora Toshiba. Depois uma passagem de 2, 3 anos, se eu não me engano, pela Palm, acho que quase 3 anos pela Palm, depois 6 ou 7, quase 7 anos na Claro, cuidando de um canal bem específico de desenvolvimento de soluções em parceria com desenvolvedores. Então, imagina um ambiente de telecomunicações até então focado em venda de linhas e a ideia era, e foi feito, não era, mas foi conduzido muito bem, inclusive, pela equipe, um canal que trazia desenvolvedores de software, embarcava em smartphones oferecidos pelo operador e fazia uma venda mais consultiva aos clientes corporativos. Isso cresceu assim, de maneira exponencial na Claro e acabou se tornando um programa com quase 20 pessoas no Brasil. E eu liderei esse programa por vários anos, né? E aí recebi um convite da Torá, que hoje o mercado conhece como Arkia, né? Para correr a startup da primeira MVNO no Brasil. Eu até falei errado o nome da Tora, né? Desculpa. Não, tranquilo. Eu acho que muita gente chama da Tora. Eu chamo da Torá porque estava lá e eu ouvi tantas vezes da Torá que... Então eu fui convidado pela Datorá como funcionário número 2 ou 3 para correr a startup literalmente. Então, apesar de ser uma empresa estabelecida e hoje conhecida como uma grande no mercado de telecom, quando eu cheguei eu era o número 3 da MVNO. Então, literalmente envolvido em todos os processos, discussão regulatória, técnica, produto, estrutura de venda, processo de vendas, contratação, pós-venda, NOC. Participei de todo esse processo da startup da Torá como uma MVNO. E no meio desse caminho, com quase 4 anos lá, eu fui convidado para trabalhar em uma das empresas já do mundo de IoT,
Fui diretor de vendas aí por um tempo, 3 ou 4 anos. De lá, Conecta, Porto Seguro Conecta, MVNO da Porto, me convidou para dirigir a estrutura de vendas, né, como head de vendas M2M IoT. E aí a Core me convidou alguns anos depois para ser diretor de vendas e reestruturar a empresa aqui no Brasil. Pô, eu fiquei pouco, fiquei 1 ano e meio e a gente dobrou a empresa em 1 ano e meio, um resultado sensacional. E foi tão legal que uma empresa americana da Califórnia chamada Mobilogics me convidou para ser não só CEO, mas para ser sócio no Brasil. Que legal. Então eu literalmente fui CEO, mas eu empreendi assim com muita coragem de deixar uma corporação, uma grande empresa. E durante quase 4 anos a gente começou do zero e a empresa foi vendida globalmente, muito bem vendida, foi uma transação muito boa para todos, me incluindo, assim, foi muito legal, foi um grande aprendizado. Mas quando eu saí, começando lá do zero, a gente entregava para o mercado 15, 18 mil equipamentos por mês. Nossa. Então, assim, foi uma trajetória sensacional dessa empresa, sabe? E ali eu pude colocar bastante coisa em prática, não só da formação acadêmica, mas de tudo aquilo que eu vivenciei em relação a decisões estratégicas de produção, de modelo de importação, de modelo de benefício fiscal na produção no Brasil, de ecossistema para poder colocar esse equipamento integrado no mercado de IoT, enfim, pô, uma construção, lei do bem, tudo. Isso. Tive que explorar assim, todos os benefícios, né, para ser competitivo. E também outro grande aprendizado, além de uma baita responsabilidade, porque foi a primeira vez que, como CEO, eu reportava para um board. Então, isso me deu a oportunidade de conhecer China, Tailândia. Eu viajei o mundo para poder conhecer as pessoas do board, sentar à mesa e discutir estratégia para o próximo ano, estratégia de investimento, como buscar mais investimento em outros mercados. Foi uma construção muito legal para mim. E, na sequência, fui convidado pela Lynxfield, que é uma MVNO com capital chinês e está voando aqui no Brasil, indo muito bem. E fiquei com eles pouco tempo, 8 para 9 meses também na posição de CEO. Consegui ajudá-los a estruturar alguns processos, a criar algumas definições mais estratégicas da companhia. Só que aí veio o convite da Core para eu retornar na posição de vice-presidente do grupo para toda a América Latina, estatutário no Brasil como CEO. Então, assim, era um pacote de responsabilidades muito grande, mas que eu entendi que para minha carreira naquele momento fazia mais sentido, porque eu vinha de 4 anos de startup. E startup, a gente que viveu e vive esse conceito, né? É literalmente chegar às 7 da manhã e virar até a hora que for. Você é o cara do café, você é o cara da grande decisão, você é o cara do contrato, não para, né? Passar o dia com um salgado no estômago, né? Passar o dia com salgadinho no estômago, tomando coca para tapear a fome, às vezes. E eu tinha feito uma grande jornada na Mobilogics, tinha conseguido uma boa saída por conta da transação global da empresa. Eu falei, acho que agora é o momento de aplicar todo esse pacote de experiência e conhecimento de volta a uma grande empresa global, americana, mas já numa posição mais consolidada, executiva, e partir para um terceiro estágio, que é começar a olhar o board, começar a olhar um outro viés executivo de tomadas de decisão mais estratégicas, e enfim. E aceitei o convite, estou aqui feliz da vida, completei ontem 6 meses à frente da companhia, né? E, enfim, acho que foi essa construção de carreira que acho que dá um contexto para a gente bater o papo aí na sequência. Deixa eu fazer uma pergunta antes de você começar, por gentileza. Vai lá. Você dá mentoria, cara? Eu já fui questionado algumas vezes, ainda não me movimentei em relação a isso, mas tenho muita vontade e está na hora, é um bom momento. É um ótimo momento. Eu senti aqui de te perguntar isso, porque eu acho que tudo que você aporta de conhecimento e o que você representa, do pouquinho que você conseguiu detalhar para a gente em tão pouco tempo, eu acredito que tem muito mais coisa relevante que você fez, né? Mas o mercado precisa ter acesso a essa informação. Eu acredito que para se desenvolver, para você conseguir inspirar tanta gente que está aí batendo cabeça, né? É um conhecimento muito rico, cara. Eu tô aberto, eu tô assim, realmente aberto a esse movimento, e até para que eu consiga de verdade compartilhar um pouco do que eu conquistei de conhecimento, de experiência. Essa seria uma experiência
bacana que vai, certamente, essa troca vai me enriquecer também com muita coisa legal, com muita energia boa, com muito conhecimento, com muita visão jovem de tudo, né? Eu já não sou assim, essa barba branca não é tingimento. Não é para combinar não com é o para combinar com o paletó. paletó, claro. Então, eu acho que é um momento legal de pensar nisso, sim. Já várias pessoas me questionaram, LinkedIn, coisas nesse sentido, assim, de falar, Júlio, você não toparia? Mas à frente de uma startup era completamente impossível. Não que seja tranquila a vida à frente de uma grande empresa, não é isso. Mas agora você consegue ajustar espaços de agenda e organizar a agenda de tal forma. É um bom momento. Eu seria seu mentorado, tá? Pô, legal. Seria uma troca, Júlio, na verdade. Oi, Júlio. Eu, primeiramente, agradecer da sua presença aqui e falar que também dessa parte sua no LinkedIn, de você estar sempre postando os locais que você está, o que você está fazendo, o que você está fazendo no mercado, eu acompanho. A presença digital, ele é uma pessoa, assim, digitalmente falando, muito ativa, com vídeos, fotos, o que está acontecendo, o que está fazendo. Então, obrigado pelo apoio que você dá ao mercado como um todo, né? E eu queria aqui já colocar uma primeira pergunta em relação à Core. Claro. Você aí numa posição de liderança da Core. O que no momento no Brasil vocês estão fazendo? O nosso tema aqui é IoT. Sei que a Core também mexe com coisas adicionais, mas na parte de IoT, quais são os projetos atualmente que a Core está envolvido no Brasil? Loni, a Core ela é uma empresa de 20 anos, ela é fundada há 20 anos, ela fica em Atlanta, o seu headquarter fica em Atlanta, e há 7 anos a Core comprou uma operação aqui no Brasil, né? Então, a Core do Brasil tem 7 anos de mercado, mas a Core como estrutura tem 20 anos. E durante esses 7 anos, a Core ela focou muito esforços em comprar e revender conectividade das operadoras de celular. Então, basicamente, quando você olhava o modelo de negócio da companhia no Brasil, ele era bem restrito, se é que eu posso dizer a palavra restrito, mas ele era bem focado em comprar e revender conectividade celular. Isso mudou? Não mudou. A gente não consegue mudar uma história de 7 anos em 6 meses. Eu estou sentado há 6 meses nessa cadeira. Então, a minha chegada, ela teve alguns pilares. O principal pilar foi interno, foi uma mudança de cultura interna. Essa vivência com startup me trouxe uma carga muito interessante, muito importante no meu ponto de vista, que eu quis compartilhar com a empresa e com o grupo, que foi colocar o cliente no centro de todas as decisões. Então, no meu primeiro dia, esse foi meu discurso, e não é discurso. É algo que eu trabalho e dissemino isso diariamente para todas as equipes da companhia. O cliente tem que ser o nosso centro. E como é que você faz isso, né? Você senta e conversa com ele. Do jeito que a gente está aqui conversando, eu tenho quinzenalmente uma ação na Core de receber uma grande conta, tomar um café da manhã com o CEO, com o diretor, com o cara da operação. Então eu peço que isso aconteça não só no nível executivo, mas que venham também pessoas que tocam a operação do nosso cliente. Você vende para pessoas, né? Para pessoas, não para cargos, né? E eu peço para o meu time também de operação vir à mesa, e mais do que a minha presença, que sou basicamente um sponsor daquilo tudo, né? Uhum. Mas eu peço para o time sentar e perguntar. Pergunta para o cliente qual é a dor dele. Como é que eu consigo, de fato, fazer a diferença na operação dele quando eu o atendo com um problema técnico que acontece? Como é que eu agrego valor levando uma oferta que muitas vezes a inovação não está só na tecnologia, está no modelo de negócio. Então, como é que eu crio algo que mude para ele o cenário, que o faça economizar, que o faça melhorar KPIs de logística, de operação, de entrega, de preço, enfim. Então, eu desde que cheguei, trouxe muito essa cultura de orientar a empresa ao cliente, e a melhor forma não é tentar adivinhar, né? É perguntar para ele. Essa foi uma mudança de cultura que a gente começou há 6 meses, esse programa se consolidou, vários outros, tá? Então, a gente trouxe um conceito dos Estados Unidos de criar o que eles chamam de Customer Advisor Board, que é criar um board de clientes para opinar sobre próximos passos, tendências, produtos, ofertas. Então, a gente não faz só na mesa de reunião com o cara de produto, o cara da engenharia, a gente traz o cliente para essa discussão. Dá uma arejada, né? E a gente ouve muito que o mercado, que o cliente... Eu, pelo menos, trouxe isso comigo, e a gente vem fazendo isso, e nos últimos 4 meses a empresa cresceu
quase o dobro do que havia crescido nos últimos 2 anos. 4 meses. Então, assim... Eu queria mencionar isso daí, porque quando eu encontro atualmente, isso eu abro claramente isso daí, porque eu sempre encontrei pessoas da Core em eventos, feiras, em tudo que a gente vivencia desse mundo. Eu ia muito mais nesses eventos quando eu estava ainda na outra operadora, né? E tudo mais, mas ainda vou, na posição atual, ainda vou em alguns eventos, encontro, e eu vejo muito dos funcionários da Core com uma política, uma postura diferente. Primeiramente, de conhecimento. Hoje, quando eu converso com as pessoas, eu vejo que o nível de conhecimento aumentou muito na percepção de negócio mesmo do cliente, não só você está conversando e já entra num discurso de venda de conectividade e acaba o discurso da para que serve aquela conectividade. Então, eu percebo muito isso nos vendedores atuais da Core. Não é vender plástico, né? Não é vender o chip. Não é vender o chip. Então, se interessar ali e ver as pessoas correndo, os corredores e conversando com os clientes, isso me deixa muito feliz também. Ficou feliz de ouvir. Porque eu percebo já um resultado já começando a se consolidar como cultura, né? Preocupação em entender, em conhecer, em conversar e trazer toda essa carga de conhecimento do cliente para a nossa mesa, para a nossa decisão também. Então, quando a gente fala em orientar a empresa ao cliente, não pode ser um discurso de vendas ou de marketing, né? Esse trabalho não se põe no LinkedIn apenas. Eu faço questão de colocar, mas esse trabalho é diário. Esse trabalho é de repetição e de falar de novo e de pegar algo que não foi feito como eu gostaria ou como eu faria, mais do que como eu gostaria, para pôr em discussão. Não para eu dizer faz assim ou faz assado. Eu faria diferente. Vamos discutir, vamos perguntar para o cliente o que ele acha. Esse tipo de decisão parece simples, né? Mas é uma construção de cultura diferente. Mas é claro que tem o viés, quando a tua pergunta lá de trás, né? O que a Core, em termos para o mercado de IoT, tem feito. Essa mudança é uma mudança interna, mas há um grande projeto da Core para 2024, um grande pilar da Core para 2024, que é consolidar um produto que é fruto da aquisição da Twilio IoT. Eu não sei se vocês acompanharam, né? Mas a Core, no meio do ano de 23, fez a aquisição dos ativos da Twilio IoT, a divisão IoT da Twilio. Isso nos imputou um produto ou uma tecnologia muito legal, a marca registrada chamada SuperSIM. Basicamente, SuperSIM é uma plataforma multi-IMSI que cria uma solução, eu vou chamar de on-net, para não entrar no tecnês, né? Mas é uma solução on-net. Basicamente é um plástico ou eSIM da Core, o soldável, e a possibilidade de remotamente você escolher a operadora que você quer usar e trocá-la remotamente. Então... Não é automático, igual... São 3 possibilidades, Murilo. Boa pergunta. Eu escolho uma operadora, eu troco para outra operadora, mas se eu tiver uma operação muito sensível, o meu applet, eu posso carregar uma terceira via desse produto, que é deixar com que o applet, com os 2 perfis já carregados, decida qual deles será usado. Que sensacional. Cada um deles tem um tipo de formatação. Então, qual é a grande vantagem? É uma inovação para o mercado absurda. Assim, esse é um viés bem, bem legal, porque não só sobre a tecnologia, mas houve uma preocupação nossa de equipe de estudar o regulamento Anatel profundamente. A Core é uma empresa de capital aberto, que é extremamente cuidadosa e rígida com o compliance. Então, como a gente entendeu que roaming internacional no Brasil não é viável e não é permitido, e que o roaming nacional é um tema sob discussão, mas ainda não definido, né? É uma área meio cinza de pode, não pode, quanto tempo pode. Eu ia fazer exatamente essa pergunta agora, quando você começou a falar isso daí. Quando você faz a conexão, você não está fazendo uma conexão romeira. Você está trocando mesmo o índice, o profile e trocando. Eu gerencio os profiles na minha estrutura de rede, no meu core de rede, e eu remotamente empurro um novo profile e possibilito a troca. Quando você fez a pergunta se não é automática, o automático me exige 2 perfis. Então, é viável tecnicamente, funcionalmente, a gente já tem testado isso exaustivamente, assim, na bancada ainda. Mas o grande ponto terá uma formatação comercial um pouquinho diferente, porque eu certamente terei os 2 profiles ativos no mesmo
no mesmo sim, né? Seja E ele começa- saudável ou E físico. começa a ficar, às vezes, um pouco mais salgado O custo, pro o custo cliente, fica né? um pouquinho deslocado. Não necessariamente é o custo de 2 linhas, porque eu consigo controlar o quanto de demanda de megabytes ou kilobytes eu vou Não. permitir que uma ou outra ou ambas usem, mas ainda assim as formatações são diferentes, não é discutir se é caro ou barato, são três soluções viáveis. Escolher de início e não trocar mais, escolher de início e trocar quando possível ou quando necessário. Sem precisar mandar ninguém lá pra trocar o chip, né? Não se põe mais a mão no chip. Nossa. Seja ele soldado, Ganho operacional seja ele disso, plástico. é- É sensacional. Nossa. Operacional, logístico e principalmente a flexibilidade que você acaba oferecendo à operação do cliente, porque ele não tem mais que ficar, ele não sendo o grande negócio, o core business dele, tem que ficar mapeando cobertura. Ah, mas será que tem o 2G, o 3G, o 4G, o 5G em tal área, em tal CEP, em tal rua, em tal bairro, em tal estado? Basicamente, ele pode escolher equivocadamente uma parte dos SIM cards ativos na rede A ou na rede B, e a performance não sendo satisfatória, e sem nenhum tipo de recall, de presença de técnico para substituição, ele vai lá e troca. Aqueles 20% que não estão performando bem numa determinada área, ou espalhados, troca. Legal. Muito sensacional. Então Agora- essa é uma grande, esse é um grande esforço que a gente vem fazendo desde a minha chegada para disponibilizar esse produto ainda em Q1 de 2024. Eu acho que esse é um grande Desafio, hein? É um grande desafio, mas é o nosso grande objetivo, respondendo a tua pergunta lá atrás. Olha, Até a minha pergunta agora vem até de encontro com esse tipo de produto e com o posicionamento da Core. Quando a gente olha para o mercado de IoT, tem 4 verticais, né, que estão assinadas no Plano Nacional de IoT, mas a gente sabe que tem inúmeras subverticais em cada uma dessas verticais. E a gente vê alguns setores de IoT no Brasil que estão muito desenvolvidos e outros que nunca nem ouviram falar de IoT, outros que ainda estão rasos, né? E em quais setores a Core... Duas perguntas numa, né? Em quais setores a Core atua em cima dessa grande plataforma mercadológica de internet das coisas e quais que a Core aposta aqui e está vendo que tem um crescimento maior? Isso é legal. A Core ela é bem consolidada no segmento automotivo, então ela tem uma parcela importante dos seus clientes ou em recuperação, né, rastreamento e recuperação veicular, ou em telemetria de frotas. Mercado crescente para a gente é o mercado de assinatura e aluguel. Por incrível que pareça, a gente cresceu bastante nos últimos meses nesse mercado. Então, esse é um mercado bem consolidado, não só para a Core, para o Brasil, de uma forma geral, mas a Core é bem presente nesse mercado. Mas a Core vem crescendo muito, primeiro por ser uma distribuidora da rede LoRaWAN, né? Então, nós hoje temos uma oferta bem consolidada da rede LoRaWAN, que é uma tecnologia específica de LPWA, para quem, de novo, tentando fugir da sopinha de letrinhas aí. Fica tranquilo que o pessoal entra no site e baixa o glossário. Low Power Wide Area, redes de longo alcance, de baixo consumo de bateria dos equipamentos, né? Mas a gente percebe um crescimento muito assim, importante no mundo de medição inteligente, smart metering, gás, água, energia e de iluminação pública. São dois segmentos que, para mim, é evidente o crescimento. sim. E o mundo de Connected Health, ou saúde conectada. A Core fez uma aquisição recente também de uma empresa americana, né? Focada em soluções de Connected Health. A gente já conseguiu tropicalizar ou nacionalizar parte dessa solução e a gente já entregou o primeiro contrato agora no final de outubro para ensaios clínicos, né? Então, a distribuição de um tablet com uma solução embarcada que é cedido a centros de pesquisa e que vão ficar na mão do paciente lá na ponta, coletando informações quando submetido a uma determinada medicação. Então, algo bem bacana. Então, o mundo de saúde conectada, para mim, é algo que exponencialmente vai se desenvolver rápido. Então, são dois segmentos que eu aposto bastante. E, claro, o mundo de pagamentos, que vem passando por uma transformação, né? Saindo só da maquininha do chamado POS para soluções distintas e cada vez... Usando aplicativo no celular. No celular. Eu queria entender um pouco mais disso daí também, que é... Eu não me sinto seguro, cara, uma pessoa ter um celular e eu passar um cartão no celular, num software que tá ali, que eu não sei o que que é. Sabe, se você parar para olhar por esse lado, né? Que uma maquininha, você tem uma grande empresa atrás ali, que ela é regulada,
para estar com aquilo ali. Você se sentiria confortável em ter que alguém existe com um celular? Ó, passa aqui o seu cartão. Ah, mas a maquininha também tem fraude. Não, mas eu ia comentar uma coisa que é assim... A maquininha, ela é basicamente uma operação de coleta de dados e envio para a nuvem, né? Ela tem um conceito de uma chave, um arcabouço de segurança conhecido nesse mundo como PCI, né? Então, você já deve ter explorado muito esse tema, né? É PCI Compliance, é PCI Compliance. Basicamente, a maquininha de uma operação, por exemplo, de subadquirência, não necessariamente segue todas as regras. A maquininha segue, mas eu digo, a infraestrutura no entorno, no arcabouço da solução, muitas vezes não é PCI, mas ela não tem que ser PCI se ela não mexe no pacote. O que eu quero dizer é... Se ela só transmite... Se é um pass-through, né, se ela vai só passar por aquela rede e ser transportada para um ambiente PCI, teoricamente, a criptografia já é suficiente para aí sim, o pacote vai ser tratado no ambiente mais seguro. O conceito da aplicação no celular tem tentado seguir essa mesma linha de solução e infraestrutura. O problema é a nossa percepção, porque eu concordo contigo, eu sou do meio também, como vocês. Eu não sei se eu ficaria tão à vontade de pegar um cartão de crédito meu por aproximação e transitá-lo, né? Assim, a informação dele transitar por um celular. Por quê? Porque eu não sei o que está rodando por trás da aplicação que eu vejo. Né? Eu não consigo enxergar o back-end do que está acontecendo. Porque às vezes você tem lá uma aplicação que ninguém enxerga que pode sim ter acesso a algum tipo de informação. O cara pode estar te mostrando um print, né? E ter uma aplicação rolando por trás, né? Mas aí não tem. Mas aí minha palavra ela não é técnica, né? É só uma percepção pessoal, né? Ô, Júlio, você falou uma parte da parte do setor de saúde. Uhum. Eu queria perguntar para você como que tá a parte de investimento da Core. Eu acho que talvez seja esse já um dos cases que vocês estão investindo, que é fazendo investimento em tecnologia, que nem você disse, num tablet, embarcando um software que vai fazer alguma coisa ali também. Fora esse outro ponto, em questão de investimentos em projetos específicos de IoT, o que a Core está vislumbrando nisso daí? A gente tem alguns pontos bem interessantes que serão investidos, já foram em 23 e receberão ainda mais investimento. Um deles é uma business unit de ensaios clínicos, como eu mencionei, então a gente só está engatinhando nela. A ideia é fazê-la crescer consideravelmente no ano de 24, especialmente no ano de 25. Então, aumentar o pacote a nossa capacidade de oferta de soluções embarcada em tablets e smartphones com foco em laboratórios médicos, né? Esses softwares são vocês que estão desenvolvendo eles? É uma startup? Esse software específico é de um terceiro, é de uma startup terceira, que começou uma relação com a Core de colaboração técnica e comercial nos Estados Unidos e que foi trazida para cá também já nacionalizada com toda a regra LGPD, com todo o pacote de segurança e cumprindo o protocolo e o compliance aqui do Brasil, mas não é próprio. Não é próprio. Mas a gente desenvolveu... Vocês estão com divisão de desenvolvimento de software? Temos uma divisão chamada Core IoT Labs, que é exatamente um núcleo de inovação e desenvolvimento que é próprio. Hoje gerido por nós aqui no Brasil. Nós temos um grupo razoavelmente grande, são quase 10 desenvolvedores trabalhando, então é bastante gente. É bastante gente. E a gente já tem, por exemplo, uma plataforma de gestão de conectividade e solução LoRa, desenvolvida por nós em produção. A gente tem uma segunda grande solução desenvolvida em casa chamada OmniCore, que é basicamente um tradutor MQTT, bem assim... vamos na sopa de letrinhas, né? Tudo isso daí, né? Tudo. O pessoal já leu Depois de 20 glossário. programas, se não souber ainda, entra lá e baixa o glossário, por favor. Mas a gente desenvolveu um socket MQTT bem interessante, porque isso hoje é disponibilizado em todas as nuvens, então, especialmente Google Cloud, AWS e outras, mas a gente tem uma parceria muito forte com o Google. A gente até fez um evento recente para deixar isso mais claro, mais evidente para o mercado. É uma parceria, um acordo bem amplo e global de colaboração, né? Mas essa solução, por exemplo, ela fica na porta do Google, de forma bem simplista, e ela recebe um pacote MQTT
trata esse pacote e traduz no formato que você quiser lá dentro da nuvem. Então, me fala o formato e o que você quer receber desse pacote, o formato, o tamanho, Como se fosse um a grande ordenação. middleware. Exatamente. Então, eu trato a dificuldade de um protocolo super específico IoT antes de colocar o dado no servidor do cliente, entrego lá do jeito que ele quer receber, sem ele ter que desenvolver tudo, sem ele ter que se preocupar em tratar a parte mais pesada da solução. E você falou em investimento, e tem uma terceira via muito investida lá fora, que a gente também já trouxe para o Brasil, chamada área de serviços gerenciados, que é basicamente montar uma estrutura que consiga receber equipamentos, que a gente vai, a partir de 2023, a gente passou a ofertar venda e locação de equipamentos com conectividade embarcada, solução embarcada. No caso dos tablets, Sim. smartphones, rastreadores e roteadores, então o portfólio está crescendo bastante. Só que eu preciso de uma área de serviços, né? Então eu preciso abrir essa caixa, configurar o equipamento, embarcar a conectividade, fazer o setup de IP, porta, VPN, configuração, voltar para a caixa e quando chegar na tua mão, botão liga e está funcionando, né? Então essa área de serviços Uma ideia, quando você estava falando de assim, também só puxando que você começou a trazer o tema de tablet, a ideia é você estar embarcando também conectividade no tablet, conseguindo, inclusive, no tablet fazer uma troca de SIM card ou não? Esse é um bom... SIM card não, né? De perfil dentro Esse é um bom ponto, né? Eu vou até falar a marca, não vejo muito problema, mas essa solução que a gente entregou foi pautada numa solução da Apple, né? Então, nesse caso, eu não consigo embarcar o meu eSIM, eu consigo embarcar o meu plástico, que remotamente lá na frente eu vou fazer essas trocas normalmente. Entendi. Mas porque eu teria que ter soldado o meu componente em fábrica, não é o caso de um Apple, de um Motorola. Mas a nossa ideia, sim, é avançar no ecossistema para começar a firmar grandes parcerias com fabricantes para que o nosso eSIM já nasça embarcado e eu consiga ativá-lo remotamente, trocar as operadoras remotamente. Legal. Então, assim, a ideia como avanço no ecossistema, na cadeia de valor, é sentar à mesa com os fabricantes, com grandes fabricantes, não só de equipamentos de IoT, mas para equipamentos de uma forma geral de uso genérico, né? Tablets, smartphones, laptops, e começar a ter o eSIM da Core soldado e pronto para ser ativo posteriormente. Sensacional. Você falou uma coisa que chama muito a minha atenção, que é o cliente no centro de tudo, né? E é a preocupação que você demonstrou aqui no sucesso do cliente. E aí, quando a gente fala de mercado de IoT, principalmente sobre a questão dos desafios que a gente tem, eu vi que vocês estão bem pautados em cidades inteligentes e saúde, né? E a gente tem um desafio enorme para a indústria, né, por causa da qualidade de sinal e mindset de executivo, e um desafio enorme para agro, porque o Brasil é um país gigantesco, né? A dificuldade da gente conseguir cobrir essas áreas com um sinal de qualidade e muitas vezes adentrar com uma tecnologia que mesmo que a pessoa do outro lado tenha necessidade, muitas vezes ela não percebe que precisa, né? Fato. Quais que são os desafios que a Core passa dentro desse cenário de ter essa capilaridade de sinal, de ter fazer com que o cliente tenha sucesso na ponta, dado todas essas problemáticas que a gente tem? Quais são os desafios que vocês enfrentam? Murilo, assim, o principal produto da Core é a conectividade. Seja ela celular, eu estou dizendo o SIM card, 2G, 3G, 4G, no formato eSIM, no formato plástico. Esse é o nosso principal produto. E aí eu começo a discutir os desafios de uma cobertura 2G que já manifesta um cansaço operacional e o tema desliga, não desliga, vai acabar, não vai acabar o 2G. E essa migração para o 4G, esse é um grande desafio, porque eu sempre sento à mesa com os clientes e me preocupo de verdade com o cara que tem lá uma linha de CAPEX alta, né? Ele está comprando equipamento todo mês para aumentar o negócio dele. E eu digo, conhece tua base, cara. Porque se tua base vai ficar aqui 8, 10 meses com você, tudo bem colocar um equipamento 2G na rua. Tudo bem. 5 anos não, né? 5 anos, cara. Olha o tamanho do teu investimento todo mês para daqui a pouco a eficiência operacional da rede não te atender e você ter que ir lá trocar o equipamento, comprar outro equipamento e colocar. Então esse é um grande desafio. Essa fase em que a gente está trocando uma tecnologia 2 para um 4G, mas que não é para agora. Eu nem fico discutindo vai acabar, não vai acabar, porque não é algo imediato. A Anatel deixou isso claro, as operadoras deixam isso claro.
Mas há uma perda de eficiência operacional que é natural, e quem não se programar, né? E eu acho que a Core tem tentado muito, de fato, ajudar os clientes a entender a hora de comprar o 2G, a hora de comprar um 4, a hora de pensar em algo maior, um 5G com alta disponibilidade, mas a gente tenta sentar à mesa com o cliente e discutir isso de maneira bem tranquila. Esse é um grande desafio. A capilaridade nos traz desafios de cobertura, primeira coisa. Segundo ponto é, a gente recentemente entrou num POC, não é um projeto ainda consolidado, mas a gente já está lá. Os primeiros 20 equipamentos usam o nosso eSIM, inclusive, legal, soldado e de fábrica, para uma solução agro com narrowband, que é uma outra tecnologia celular 4G para longas distâncias e baixo consumo de bateria. Só que é um projeto aplicado à pecuária, né? E é capilaridade Brasil. Certamente nós vamos nos deparar em várias áreas sem cobertura 4G. Eu não tenho dúvida. A gente está apoiado em uma das operadoras que tem o melhor padrão de cobertura ANB, foi discutido e estudado isso por nós. Assim, mas ainda que a operadora tenha um baita trabalho de cobertura e de investimento na rede narrowband, não vai ser suficiente para tudo. O que eu tenho que fazer? Primeiro, entender a disponibilidade do cliente que está conduzindo esse projeto para, em algum momento, entrar com CAPEX e acionar, por exemplo, redes privativas LTE, né? Ou seja, uma solução de rede privativa para cobrir os buracos. Eu queria fazer uma pergunta dessa parte que é de... A Core, ela também está subindo infraestrutura de rede para o cliente, seja ela privada ou pelo menos fechando o projeto para que a operadora A ou a operadora B ou a operadora C leve uma infraestrutura de rede para aquele cliente. Ou seja, resumidamente, cheguei numa fazenda gigantesca, não tem cobertura. O que faço? A gente tem boa pergunta. Lá fora sim, no Brasil não. A gente não estava maduro o suficiente para implementar, né, instalar, implementar e principalmente depois cuidar da operação de uma rede privativa. Começou a sair muito do nosso escopo e do nosso tamanho aqui no Brasil, né? Somos uma empresa de 40 funcionários no Brasil, crescendo em tamanho, em resultado, mas ainda bem enxuta. Só que eu não posso simplesmente falar para o cliente, pô, eu só vou até aqui, ó, agora a rede privativa se vira um problema seu, eu não posso fazer isso. Se eu quiser trabalhar com um cliente perto de mim e poder entregar para ele a conectividade narrowband, mas ajudá-lo a cobrir onde não tem a disponibilidade da cobertura, eu tenho que ajudá-lo a resolver esse problema. O que a gente fez? A gente foi ao mercado, a gente selecionou 2 empresas, uma delas em especial muito próxima, a Core, que é especializada em desenho, né, definição de topologia, projeto de implementação e operação de uma rede privativa LTE ou LoRa. E a gente leva esse cara de mão dada com a gente. Não é revenda, eu não revendo, eu não ponho margem. Eu só apoio, auxilio o cliente a ter a melhor solução, por exemplo, numa rede privativa. Reforçando que a Core, hoje, como core business, né, como principal produto, é a entrega da conectividade baseada na rede celular ou na rede LoRa pública, né? Ou seja, eu não vou para a rede privativa no meu próprio punho, por enquanto. Eu tenho um parceiro, 2, mas um deles já me ajudou em um projeto bem importante para a gente recentemente. E ele vai lá, desenha, implementa e cuida da rede privativa para o nosso cliente, nos apoiando a entregar a outra parte da conectividade, que é o nosso core business. Eu vou fazer uma última pergunta desse bloco, da minha parte, que é sobre... Você até chegou a falar um pouco do ecossistema de parcerias. Uhum. O IoT, como você mesmo disse, não dá para a gente fazer tudo sozinho. Eu acho que é uma decisão estratégica muito assertiva e correta sua, de você estar elegendo startups ou empresas maiores, o que for, para estar apoiando vocês nesse processo. Eu gostaria que você falasse, se você pode falar também um pouco mais, você já deu praticamente uns 2 exemplos aqui, tanto dessa parte de rede privativa, quanto do desenvolvimento de software para a parte de saúde. Se tem mais alguma parceria que a Core está buscando ou já está fazendo? A gente tem hoje 2 grandes iniciativas que são pauta. A gente nem chama de parceria, a gente chama de acordo de colaboração, porque, na verdade, não é um vendendo para o outro ou comprando do outro, mas é um apoiando o negócio do outro, né? É parceria, mas vai além disso e a gente se ajuda, de fato,
como empresas e pensa na solução que a gente vai entregar para o cliente. A gente tem trabalhado muito perto com uma empresa de engenharia de telecomunicações que tem me ajudado aqui no Brasil a trazer tudo que a Core globalmente entrega em relação à infraestrutura de rede. E aí você, de repente, pensa, pô, por que você não usa a tua estrutura global, né? Porque eles falam inglês e a gente fala português, porque eles estão sempre com um fuso horário ou muito para trás ou muito para frente, porque meu cliente quer um NOC 24/7 com todos os KPIs sendo monitorados o tempo todo. Então, por exemplo, eu estabeleci um acordo de colaboração com uma empresa aqui no Brasil que me ajuda a cuidar da minha rede 24/7, e não só da minha rede básica, mas da minha rede, por exemplo, multi-IMSI, eSIM, soluções mais complexas. Eu tenho a minha engenharia, mas eu estabeleci uma parceria ou um acordo de colaboração para ter um suporte em terceiro nível com uma empresa especializada em core de rede, para conseguir entregar para o meu cliente o máximo de segurança, monitorando tudo isso 24/7, etc. Eu estabeleci uma parceria ou esse acordo de colaboração recente com 2 fabricantes de hardware, um deles roteadores e um deles rastreadores veiculares, para trazer para o meu portfólio a oferta de venda ou locação de equipamentos, sem concorrer com o próprio fabricante. Então, nesse acordo a gente deixou claro aonde eu iria, aonde ele iria, para a gente não conflitar. A gente começou isso há menos de 2 meses e a gente está literalmente assim voando, né? Os resultados que aconteceram para mim foram surpreendentes e eu não tive que desenvolver nada do zero ou trazer um produto e colocar o white label, nada disso. Eu fui ao mercado, selecionei 2 parceiros, selecionei modelos desses 2 parceiros, incluí ou imputei no meu portfólio e a gente está indo muito bem na venda e na locação. Aliás, o maior projeto de 24, eu acredito que já foi fechado agora em 23, que é um contrato de hardware as a service para 40 mil equipamentos, que a gente vai entregar ano que vem, com conectividade, com serviço de manutenção, operação. Então, assim, pô, um golaço que a gente conseguiu fazer. Muito bom. E golaço para nós e para o cliente, porque a gente construiu isso a 4 mãos, né? Assim, muito legal mesmo. E isso foi fruto de uma parceria com uma empresa de hardware aqui do Brasil, que me ajudou bastante a chegar no produto certo, a oferta certa, ao modelo certo. Então, esse tipo de parceria a gente tem conduzido assim, realmente bastante. E eu estou indo até para uma terceira camada de parceria, que são plataformas onde o cliente core, ao comprar o equipamento com a gente, eu não vou revender a plataforma, mas eu elejo o cliente a um benefício de mercado, que é contratar a plataforma com subsídio comercial. Isenção de 6 meses, isenção de 12 meses de custo. Eu estou vendo uma tendência bem grande do mercado a fazer essas isenções de plataforma no início, né? A gente construiu 2 recentes, que ainda não posso divulgar, porque não foi para o PR, né? Senão os caras do marketing me matam também. Mas a gente vai fazer uma divulgação, provavelmente, aí no começo, na primeira semana de janeiro, de clientes core que comprarem os equipamentos com conectividade, o equipamento e a conectividade, seja ele comprado ou no modelo as a service, ele vai ter um período de isenção de até 12 meses de plataforma ou um voucher de desconto bastante agressivo para contratar a plataforma em condições super especiais. Isso é fruto aí de construção de parcerias do mercado, entendendo que o cliente vê de valor. Por isso que eu falei que o legal de ouvir o cliente é que não sou eu que tenho essa ideia, né? Pô, o Júlio teve uma ideia brilhante, o cara de produtos, ou o time de produtos da Core, brilhante. Não, foi o cliente que me disse, isso tem valor, Júlio, isso nos ajuda. Falei, então eu vou atrás, então eu vou buscar. Se o cliente está me dizendo, eu vou atrás. Então, uma coisa que... Desculpa te interromper. Quer concluir? Não, é isso. Uma coisa que eu acho... que eu percebi aqui na nossa conversa... na sua mini bio você fala que você é um líder de inovação. Eu estou impressionado com a quantidade de inovação que a gente conseguiu tratar numa conversa aqui de uma hora. De uma hora. Inovação no modelo de negócio, inovação no modelo de conectividade, inovação trazendo o cliente para o centro, para dentro da empresa, para tomar um café, mas é uma inovação, né? E inovação, para quem não tem bem decidido o que é inovação, não é fazer algo novo somente, é você fazer a mesma coisa de um jeito diferente, de um jeito melhor. Isso mesmo. As pessoas falam, eu vou inventar uma inovação. Não, isso é invenção. E inovação é você pegar aquilo que já existe e melhorar. E vocês conseguiram fazer isso. Fiquei impressionado com o chip da Twilio IoT.
Fiquei impressionado com a preocupação que vocês têm com o cliente. Impressionado no ecossistema que você está criando com seus parceiros para gerar essa inovação também. Tudo isso é inovação. E a minha pergunta, já puxando o gancho para o próximo bloco, onde a gente vai tratar mais profundamente a questão da inovação dentro da Core, os parceiros, em geral, assim, você acabou de citar uma empresa de engenharia que está trazendo uma inovação na forma como você operacionaliza as suas operações, pleonasmo, né? Mas eles plugam inovações em vocês também e existe uma via de duas mãos nesse sentido? É quase natural que isso aconteça, porque à medida que ele traz conhecimento, me ajuda a definir alguns processos que são críticos, né? Então, o cara que toma conta dos KPIs da rede em conjunto com a minha engenharia, ele está ali plugando probe de teste, ele está o tempo todo testando a minha rede, está o tempo todo acompanhando o resultado daquilo, é contínuo, né? Claro que é um robô, né? É uma aplicação continuamente rodando para testar a infraestrutura, desempenho. Então, ele começa de forma preditiva a ver perda de capacidade de um storage. Ele age antes para evitar que tenha algum tipo de parada, para garantir aqueles 99,9999% de disponibilidade. Mas à medida que ele vai colocando coisas lá e usando a minha rede, ele vai aprendendo e aumentando a capacidade dele e ele acaba trazendo oportunidade para nós, né? Ele acaba plugando produtos dele, desenvolvidos em casa ou através de startups ou empresas que trabalham junto com ele. Ele acaba ganhando conhecimento para a empresa dele, ele acaba nos ensinando muito e ele acaba abrindo oportunidades para a gente. Então, por exemplo, recentemente, esta mesma empresa que hoje nos apoia, né, nesse processo, ele nos trouxe um fabricante de SIM-Car à mesa para conversar, porque ele notou que um desempenho da rede numa determinada circunstância de um perfil elétrico de SIM-Car era melhor do que outro. Olha só. E aí o cara me traz o fabricante para falar, conversa com ele, Júlio, porque talvez o modelo comercial seja mais adequado, mas o perfil elétrico trazido a teste pelo fabricante A performou de forma mais impressionante, assim, né? Teve uma performance mais impressionante que o fabricante B. E a gente, claro, ouve esse cara porque ele está nos ajudando a monitorar, No cuidar da mínimo, nossa rede. um contar para o outro quais são as diferenças dos perfis elétricos para estar conseguindo. Aí você fala, pô, mas o que tem a ver o perfil elétrico do SIM-Car com a infraestrutura? Não, porque ele está monitorando a minha rede, ele está olhando a performance da minha rede. Ele falou, pô, esse cara está registrando tão rápido. Por que o outro demorou um pouquinho mais? É qualidade de serviço? E aí ele me traz o input e aí eu vou conversar com o cara que performou melhor lá na outra ponta, na ponta do insumo, né? Na ponta do SIM card. Tem nada a ver com a rede. Muito mas bom. não sei se eu respondi a tua pergunta, né? Mas Mas é muito grande, muito legal. E chegamos ao Chegamos. do primeiro bloco com a Core Wireless, com Legal. o Júlio Tesser. Cara, eu tô tão feliz. Poxa, eu ficaria aqui uma noite inteira conversando, batendo papo, falando de IoT. Júlio, brigadão. Antes da gente finalizar, a gente sempre pede pro nosso convidado, olhando pra câmera, você vai se inspirar assim, agora vai mandar uma mensagem pros seus netos. Filhos eu tenho 4, tá? Então, só daí já tem uma galera me ouvindo. Muito bom, né? Então, Não. assim, dá a sua mensagem, se despede do pessoal, dizendo aquilo que você acha que é legal. Claro. Fica à vontade. Bom, primeiro para vocês, obrigado, de verdade. Foi um baita tempo junto aqui, foi muito legal mesmo, foi um papo gostoso. Legal. Para todos que nos assistiram, obrigado aí pela atenção, né, pela oportunidade. Eu queria dizer que o IoT tem uma missão importante também. Quando a gente fala em medir água, medir gás, medir luz, apoiar o agro, iluminação pública, parece coisa técnica, né, ou tecnológica, mas não é. Isso é melhorar a sociedade, isso é sustentabilidade, é gastar menos recursos de forma desnecessária. Um negócio que eu não falei para vocês, né? Mas o eSIM tem um viés super sustentável, que é eu tiro o plástico. Sim. A gente adotou um processo de coleta seletiva, né? Coleta reversa de SIM card, e pensando em sustentabilidade, mas assim, o IoT tem essa missão. Então, prestem mais atenção, né? Claro, vocês fazem isso, mas prestem atenção em quanta colaboração, em quanto suporte o IoT dá à sociedade, como melhora os processos, como melhora a eficácia do uso do recurso. É muito legal isso. A Core é uma empresa que tem o IoT assim, no DNA, né, no sangue. A gente se esforça muito para entregar o que há de mais
tecnológico, o que há de maior tendência, mas também sustentável, sólido, confiável, escalável. Isso é uma luta nossa no dia a dia. E, enfim, eu acredito. Eu ontem postei isso. Eu agradeço muito as escolhas que eu fiz, porque é uma honra para mim fazer parte desse ecossistema IoT. Obrigado aí para vocês, cara. Muito legal. Sensacional. Bonito. Valeu. Obrigado mais uma vez aí. Valeu, cara, de verdade. Julião, muito obrigado. Seja Obrigado muito bem-vindo. Obrigado. Vamos lá pro próximo episódio agora do IoT GoCast, ainda com o Júlio na parte 2, onde a gente vai falar dessa inovação. Você ficou curioso, né, com a minha última pergunta? Foi de propósito, tá? É para você assistir o próximo episódio também. Então, se você gostou, se isso tudo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, deixa aqui embaixo as notificações ativadas para você não perder nada. Manda aqui os seus comentários, suas dúvidas, a gente vai responder tudo para vocês também. Não esquece de acessar os links, aqui embaixo está o link das nossas redes sociais, de LinkedIn, o link do site, tá tudo aqui para você manter contato com a gente, tá bom? Fico muito feliz de saber que tá todo mundo aí e assim, a nossa audiência tem subido muito e falar para a câmera, sabendo que eu não estou falando com uma câmera, sabendo que eu estou falando com pessoas do outro lado, entusiastas, empresários, engenheiros, investidores, pessoas do mercado, pessoas de fora do mercado. Então, você que tem um negócio e sabe que agora você pode utilizar essa tecnologia, você que estava com um problema de conectividade no teu parque, agora você sabe que tem uma empresa forte, global no mercado, com tecnologia disponível para você, enfim. Eu fico muito feliz aqui estar junto com meus amigos e poder proporcionar com muito carinho, com muito amor, todo esse arcabouço de tecnologias e termos e deixar isso disponível para vocês. Muito obrigado mais uma vez. Não esquece de deixar o like, é importante para a plataforma entender a relevância do vídeo. Compartilha esse vídeo com as pessoas que você gosta, com seus amigos de sala de aula, com seu pessoal do trabalho, no grupo da família. Vai lá, compartilha essas informações porque são importantes para a gente conseguir melhorar o mundo e a vida das pessoas. Mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio da Cor falando de inovação. Um abraço!